Eu não vou falar meu RA, mas depois eu mando lá no Discord. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho do simulador que eu fiz. É, eu fiz ele em C, o meu sistema operacional ele é Linux e eu usei a biblioteca gráfica Raylib. A maior parte a maior parte não, todo o código ele tá nessa função main.c, função não, né? O arquivo main.c. Isso aqui é só o arquivo para criar a aplicação, né, para compilar o código. É, eu vou começar pela struct sphere aqui, né? Eu estou definindo uma struct sphere que tem posição, velocidade, raio, cor e massa. Essas vão ser as esferas do simulador de colisões, né? Depois, mais pra frente ali, eu vou mostrar como eu inicializo elas na minha main. Eu tenho também um gerador de número aleatório aqui, que eu uso bastante ali. Eu vou lá na main, porque daí, no momento em que for eu chamar essas funções de colisão, eu explico qual que é a lógica. Basicamente, a primeira coisa que meu código faz é pedir, pedir algumas coisas para o usuário passar, né? Nesse caso é o CR, o número de bolas, a largura e a altura da tela. Com a largura e a altura da tela, eu inicio uma janela com a largura e a altura da tela. E o título simulador de colisões de esferas. Essas coisas são configurações da câmera 3D da documentação do Rig. Mas basicamente elas têm posição e o alvo, né, da câmera e meio que a altura dela, né, o FOV. Aí eu tenho um vetor posição arena. Eu estou chamando de arena uma espécie de cubo que tem que eu vou criar, né, na realidade. Eu vou desenhar, mas eu chamei de arena porque parece um pouco um ringue, assim, quando elas estão se batendo, quando as esferas estão tendo colisão, né? Aí eu tenho a profundidade, a altura e a largura dela também passadas. É, isso aqui são coisas do controle da câmera orbital, porque eu vou meio que manter a câmera girando até que você pare ela para ver de certos ângulos. É uma das coisas que eu fiz para ficar mais bonitinho. Eu gostei do efeito que dá. Aqui é a inicialização das esferas. Eu crio um vetor de tamanho não bolas e coloco esferas presentes igual a zero. Não que as esferas vão sumir, né? Poderia ser usado, mas eu preferi criar uma outra variável para a quantidade de esferas que tem em um dado momento. Eu crio um padding para ter uma certa distância onde eu vou gerar essas bolas e as bordas de fato do cubo, porque senão pode acontecer de dar clipping, né? E ela já spawnar na parede. Aí eu vou inicializando basicamente tudo aleatório. O raio um float aleatório, e aí a partir do raio eu crio a posição dela em x, y e z. O, o, a velocidade inicial dela também é um float aleatório em x, y e z, obviamente, né? Porque está em 3 dimensões. A massa também é um float aleatório. A cor também é aleatória, né? E aí eu aumento a quantidade de esferas presentes. Isso aqui é engraçado dessa massa ser aleatória, que às vezes acontece de ter uma bola pequenininha que simplesmente as colisões dela
ela quase não sofre alteração da velocidade e a outra bola vai para o outro lado, sendo muito maior que ela. Eu vou tentar ver se acontece isso quando for demonstrar. Esse aqui é o loop principal da execução, né? Que ele usa o Windows Should Close. Isso aqui é da. Eu deixei até o comentário da documentação do Raylib. A função, é o while principal do Raylib, basicamente, né? Eu estou definindo um delta-t, que ele tem essa função de getFrameTime, que é basicamente uma função para pegar um momento, né, o frame que a gente está, para usar para fazer a atualização da posição. Isso aqui são coisas do ângulo que a câmera vai estar, que basicamente quando você clicar com o botão direito, você vai poder mover a câmera em volta com a rotação automática pausada, e quando você clica com o botão com o botão esquerdo, você só para a rotação, basicamente. Isso aqui tudo é sobre a rotação da câmera, né? Eu uso a câmera com a posição da câmera depois com coordenadas esféricas aqui, ó. Aqui que é o importante, né? A física das esferas, né? Eu tô testando pegando todas as esferas, né? Indo de 0 até esferas presentes, e eu tô definindo um vetor que aponta para uma esfera. Tô atualizando a posição dela a cada momento, né? E tô checando se ela teve alguma colisão com a parede ou uma colisão entre as bolas. Aí agora eu vou voltar lá na real não vou voltar por enquanto não, deixa eu só mostrar aqui. Isso aqui é a arena. É um Draw Cube Wires, é basicamente as arestas do cubo só, né, que vão ficar aparecendo. E Draw Spheres, que é para desenhar as esferas de fato, né? Vamos lá nas colisões agora. Depois eu vou mostrar rodando. Colisão com as paredes, que é o mais simples, né? Basicamente, se ele detectar que a posição da esfera mais o raio for maior que a profundidade da arena dividido por 2, posição arena, basicamente, se ela tiver passado metade se ela estiver batendo, né? Basicamente, né? Porque a arena profundidade sobre 2 é metade, né? Porque ele está partindo do meio até. Você entendeu? Eu vou reiniciar a posição da minha esfera. Isso aqui é para evitar, de novo, clipping, né? Porque a posição da esfera pode ter sido atualizada justamente meio que pro meio da parede do cubo, né? Então pode acontecer dessa posição ser maior, né? Tanto que eu coloquei aqui maior. E aí eu vou inverter a velocidade dela vezes o coeficiente de restituição. Então eu vou inverter a velocidade dela, só que ela vai perder ou ganhar um pouquinho dependendo do coeficiente de restituição, né? Se for 1 vai ser uma colisão inelástica. Aí a colisão entre as bolas. Eu vou checar de novo. Deve ter um jeito mais simples de fazer isso, porque basicamente é um for alinhado, né? Alinhado. Um for dentro de um for. Eu vou criar mais uma esfera. Não criar, né? Pegar mais uma esfera e checar se... eu estou definindo uma distância aqui, né?
que vai ser a subtração entre a posição da esfera 1 e a posição da esfera 2, e estou definindo essa distância aqui. E essa distância aqui que é a distância mínima que elas podem estar. Isso aqui também é para evitar bug. Tava dando um bug, eu coloquei isso aqui. Se a distância for menor que a distância mínima, isso significa que elas estão colidindo, né? Porque a distância mínima é raio mais raio, é como se elas estivessem tocando raio, né? Isso aqui é uma normalização do vetor. Vector scale é uma função que normaliza o vetor que já vem no Raylib de novo, na manipulação de vetor do Raylib. Aí eu vou fazer colocar a posição de novo, né? Aqui, que nem a gente faz na colisão com a parede para evitar clipping. E vou mudar a velocidade delas baseada na massa relativa delas. Não na massa relativa, mas na velocidade na massa delas, né? E isso aqui é a velocidade long normal, é a velocidade na normal, né? Então uma delas vai ter adicionado a velocidade na normal nela e outra vai ter subtraído a velocidade na normal dela, né? Agora eu vou mostrar como que ficou. A gente coloca aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui ele vai pedir o CR. Vamos colocar primeiro 0.0 para fazer colisões elásticas. Um número de bolas, eu vou colocar 9. Altura 700, largura 700. E tá aí. Isso é com a colisões elásticas e inelásticas com a parede, né? É o menos interessante, porque o 1 ele fica assim meio que infinitamente, né? Porque é como se não tivesse dissipação de energia, né? Agora eu vou dar um rerun. E agora eu vou fazer colisões parcialmente elásticas. Fugiu a palavra. 900, 700. Aqui é como se elas estivessem perdendo energia com cada colisão, que é mais próximo do que provavelmente aconteceria na vida real, né? Mesmo se isso aqui fosse um sistema fechado, ou mesmo um sistema aberto, se isso aqui fosse um sistema aberto, teria dissipação com o ambiente, né? Mas mesmo se fosse um sistema fechado, provavelmente teria dissipação na forma de calor, né, dessas colisões. Mas elas vão ficando bem devagares, né? Um momento, talvez pare. Eu não cheguei a ver com um CR muito baixo se ela para ou se ela dá um overflow no float. Eu não sei realmente. Mas elas vão ficando bem lentas no final. Com um CR menor é mais rápido, dá pra ver elas rapidinho, ficam quase paradas. Vamos rodar de novo. Agora eu vou fazer super elástico. Super elástico é legal que mesmo com todas as coisas que eu coloquei para evitar clipping, mesmo assim a velocidade delas é autossuficiente para que o frame não aguente. Elas vão ir acelerando. Acho que seria um caso super elástica, né? Se estivesse nos graus de liberdade delas, algo que fizesse com que na colisão daí elas ficam meio que nucleares aí, começam a clipar para fora da tela. Eu queria ver se eu acho